you'll never be able to understand the kingdom of God until you Em outras palavras, você nunca conseguirá entender o reino de Deus até que nasça de novo. É tudo um mistério desvendado. E quando você nasce de novo, os planos do reino, o próprio reino torna-se real para você. Como um empreiteiro para construir um edifício, a menos que saiba ler uma planta, não adianta ele tentar construir um edifício se não entende a planta. E então, quando entende a planta, então ele sabe como construir o edifício. Essa é a maneira que é. You've got to understand the blueprint, and you won't know the blueprint until you're born again. And when you're born again and then deny the blueprint, what takes place? Isso é o que acontece quanto a construir o reino de Deus. Você tem de entender a planta. E você não conhecerá a planta até que nasça de novo. E quando nasce de novo e então nega a planta, o que acontece? Uma jovem simpática que recentemente eu e a mãe dela estávamos nos conhecendo quando éramos jovens. E ela era uma mulher simpática e bonita. O nome dela é Huff. Agora, seu nome era Lee antes de se casar. Quando eu pastoreava a Igreja Batista de Milltown, eles pertenciam à Igreja dos Irmãos Unidos, mas, eles gostavam muito de mim. E eu passeava com ela. Eles moravam bem longe, para lá do irmão Wright, aqui. E eu costumava ir à casa deles, e a mocinha era uma mocinha muito meiga. E foi minha namoradinha. E o irmão Lee, um ótimo homem, leal à igreja, do ponto de vista da Igreja dos Irmãos Unidos, e certa noite ele me convidou para ir para casa com ele e passar a noite. E eu disse, irmão Marion, ficarei feliz em fazer isso. E assim, depois que o culto terminou, a moça e eu entramos no carro e fomos para lá. E tive de abrir uma dúzia de portões, creio eu, contornando a montanha e subindo para chegar a uma grande e velha casa de troncos. Bem, nós nos sentamos no pátio e esperamos sua mãe, seu pai e a irmã mais nova chegarem. Quando chegaram, todos entramos e tomamos um lanche aquela noite. A mãe serviu algumas coisas e comemos, e o pai e eu estávamos dormindo no andar de baixo, em uma cama grande, com um colchão de penas e um colchão de palha embaixo dele. Vocês sabem, dorme-se muito bem. É melhor do que qualquer destes colchões Beauty Rest que se compra, eu garanto. E assim a mãe e as duas moças foram para o andar de cima. E aquela noite, enquanto estávamos deitados lá, o irmão Lee teve um sonho. E ele sempre havia debatido comigo sobre o batismo em água em nome do Senhor Jesus Cristo. Ele não cria nisso. E ele era empreiteiro, então ele disse, irmão Branham, acabei de ter um sonho. E ele disse, sonhei que fui a New Albany, e eu estava construindo a casa de um homem e ele me deu a planta. Mas quando vi a forma como ele pôs as janelas e arrumou certo lugar, eu disse, isso não está certo. Simplesmente não pode estar certo. Está ao contrário. Isso não está certo. Então, eu construí do jeito que achava que estava certo. E quando ele voltou da Flórida das férias, eu já estava quase terminando a casa dele. Ele olhou para a casa e foi, e pegou a planta, e olhou para ela e disse, ei, você construiu errado a minha casa. E eu disse a ele, não, eu não construí errado a sua casa. E quanto a esse lugar assim e assim, bem, ele disse, isso realmente não vai aí. Ele disse, derrube-a. Se espera que eu lhe pague, você irá construí-la da maneira que a planta mostra. E ele disse, o que você acha disso, irmão Branham? Eu disse, há um riacho que corre logo abaixo da casa aqui. E fomos até ele. Ele disse, não quero nenhuma demolição naquele dia. Eu disse, acerte-a agora. Edifique-a de acordo com a planta.
como isso deu retorno. Bem recentemente, uma de suas... Então, sua filha se casou com um ótimo moço, bom homem. Ele é mecânico de máquinas aqui na fábrica de barcos e o rapaz teve seus dedos cortados deste jeito. Um bom homem. E eles têm uma família admirável. 3 garotinhas e uma delas é... todas cristãs, e elas formam um trio. Se alguma vez tivermos uma reunião aqui, elas virão cantar para nós. E uma das garotinhas formou-se em música de piano e era professora de música clássica quando ainda era bem criança, com 15, 16 anos. E as crianças na escola começaram a caçoar dela sobre diversas coisas, e por ser cristã, isso mexeu com ela e fez com que tivesse um colapso, e ela perdeu o juízo. E estavam com ela em Louisville e iam levá-la para o hospício na segunda-feira seguinte. E eles não, os médicos não me deixavam vê-la. E fui como visitante e me sentei ao lado da cama com o pai e a mãe. E enquanto eu estava sentado ali, o Espírito Santo se moveu neste sanatório Nossa Senhora da Paz, em Louisville, para onde levam os pacientes com esgotamento nervoso e quando ainda há esperança para eles. Então, se não podem fazer nada por eles, os enviam para Madison, Indiana. E a mocinha ia para Madison naquela semana. Eles não podiam fazer mais nada por ela. E sentado lá, uma visão veio diante de nós e falou com a mocinha em nome do Senhor Jesus. E a mãe agarrou-me o joelho, ergueu o braço e agarrou a mão do marido e disse, nunca está errado. Eu disse, não se preocupem, ela ficará bem. Saí rapidamente do edifício. Aquela noite, às 9 horas, o telefone tocou, ou creio que era pouco antes das 9, antes de eu chegar à igreja aquela noite. Foi num domingo, e o pai, com o coração tão emocionado, disse, não consegui ir para casa sem dar a boa notícia, irmão Branham. Ele disse, o médico entrou e examinou minha filha. Ele disse, o que aconteceu com ela? Ela pode ir para casa amanhã.